Bem-vindos ao blog do Laboratório de Psicologia Experimental da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje nós vamos comentar mais um livro, o Cognitive Therapy and Dreams, publicado pela Springer Publishing Company de Nova York no ano de 2004, e os seus editores são Rosner, da Boston University, Lyndon, diretor de treinamento da APA, e Freeman, da Philadelphia College of Medicine. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte apresenta o contexto histórico sobre os temas, sonhos, conteúdos dos sonhos, importância da análise dos sonhos para a terapia cognitivo-comportamental no período de 1971 a 2004. A parte 2 apresenta abordagens objetivas, ou seja, como a terapia cognitivo-comportamental de base beckniana tem trabalhado a partir do processamento de informação humana o tema sonhos. A parte 3 apresenta a abordagem construtivista, mais especificamente o trabalho da terapia cognitivo-narrativa utilizando o sonho como ferramenta de trabalho. A parte 4 aponta direções futuras para o trabalho com a interpretação dos sonhos na terapia cognitivo-comportamental. Nós vamos agora começar a detalhando alguns aspectos interessantes que nós podemos encontrar no interior desta obra. A parte 1, que trata do contexto histórico, apresenta no seu primeiro capítulo considerações feitas pelos editores, pelos 3 editores que nós já citamos, e é intitulado Terapia Cognitiva e Sonhos, uma introdução. Nesse capítulo, eles começam a apresentar o diálogo possível entre a terapia cognitiva e outras abordagens neste campo, o campo dos sonhos. E em seguida fazem a apresentação do livro como um todo, capítulo a capítulo. É importante destacar que já nessa primeira abordagem, nesse primeiro capítulo, os autores se preocupam em mostrar as influências neurobiológicas sobre a terapia cognitiva e os sonhos. E mostram claramente que as crenças dos pacientes sobre os sonhos são o elemento plus dessa abordagem. O que nós queremos dizer com isso é que, de uma forma geral, ao longo do livro, nós vamos observando, especialmente naqueles capítulos que vão tratar da terapia cognitiva, da perspectiva beckniana, de que pensamentos automáticos e crenças, elas permeiam o sonho, o sonhar, o conteúdo do sonho. Mas é preciso ir além disso na terapia. É preciso, mais do que compreender as crenças e os pensamentos automáticos como conteúdos dos sonhos, saber que nossos pacientes têm crenças acerca de sonhar com este ou com aquele tema e que é importante compreender estas crenças. Crenças ligadas à sua autoimagem, no sentido de que, muitas vezes, sonhar com este ou com aquele tema parece ser aceitável ou inaceitável. Pois bem, no capítulo 2, a editora Rachel Rosner escreve um pouco mais sobre a teoria de sonho de Aaron Beck. O capítulo se chama Teoria do Sonho de Aaron Beck, uma introdução ao artigo de 1971, Padrões Cognitivos no Sonho e nos Devaneios. O capítulo 3 chama-se Padrões Cognitivos nos Sonhos e Devaneios. Este, de fato, é o artigo de 1971, um artigo original feito pelo Beck e publicado no livro de Messerman, chamado Dreams Dynamics, publicado nas páginas de 2 a 7. Neste capítulo, há alguns elementos bastante interessantes. O primeiro aspecto é que Beck vai mostrar que pensamentos automáticos, eles podem ser pensados do ponto de vista verbal, mas também do ponto de vista visual, do ponto de vista imagético. Então, para ele, a
A imagem é, na verdade, uma produção de pensamentos automáticos, especialmente quando tomadas da perspectiva dos devaneios, o sonhar acordado, das alucinações, que são produzidas, por exemplo, por drogas e até mesmo nos sonhos. Então, esse capítulo vai tratando de apresentar a visão que o Beck tem acerca dos sonhos e sonhos enquanto a expressão de pensamentos automáticos que, por sua vez, nos remetem às crenças secundárias e centrais que os pacientes, os sonhadores, trazem consigo. O capítulo 4 propõe uma comparação entre as atitudes dos terapeutas cognitivistas, psicodinâmicos e o que a autora Rachel Croke vai propor como terapeutas ecléticos. Nesse capítulo, essa autora, a Croke, da Universidade de Maryland, se propõe a discutir as atitudes e as práticas destes terapeutas no trabalho com sonhos em psicoterapia. A seguir, nós entramos na parte 2, onde são apresentadas as abordagens objetivas acerca do trabalho com os sonhos, mais especificamente as abordagens becknianas. O capítulo 5 traz um título bastante interessante: Sonhos como uma avenida terapêutica não apreciada pelos terapeutas cognitivos comportamentais. Nele, o autor Doico, do Centro Médico Luterano de Wisconsin, vai então mostrar-nos o quanto o trabalho com os sonhos pode ser produtivo no que tange à compreensão de crenças centrais e crenças secundárias que os pacientes trazem consigo, mas que são muitas vezes deixados em segundo plano na abordagem cognitivista em psicoterapia. O capítulo 6 é intitulado Sonhos e a imagem do sonho, usando sonhos na terapia cognitiva. Ele é escrito por Arthur Freeman, da Philadelphia College, e um doutorando seu na época, o White. Da mesma maneira, ele propõe formas bastante interessantes de se trabalhar com o sonho do ponto de vista de um pensamento automático expresso no nível das imagens. O capítulo 7 é intitulado Terapia da reverberação da imagem para pesadelos pós-traumáticos crônicos, uma visão do olho da mente. Nela, o autor Krakow, da Universidade de Novo México, propõe um trabalho bastante sistematizado com os sonhos, um sintoma bastante comum, pesadelos, nos casos de transtorno pós-traumático.